Olá, este é o Arbitrage Scanner, o melhor serviço para arbitragem de criptomoedas. Meu nome é Michael e hoje vou mostrar casos reais de ganhos com arbitragem de futuros. Vamos analisar cada operação com números precisos e lucros transparentes. Quer saber como nossos clientes ganham centenas de dólares em apenas alguns minutos? Então assista a este vídeo até o final, porque o caso mais lucrativo está no final. Vamos começar com o primeiro caso, uma estratégia spot mais futuros com o token AIC entre a BingX e a MEXC. Nosso cliente identificou essa oportunidade de arbitragem na versão web do Futures Scanner. Primeiro, ele verifica o volume de negociação das últimas 24 horas. Você pode perguntar, por quê? Bem, para operar com sucesso, é importante escolher pares com um volume diário acima de 200 mil USDT. Caso contrário, abrir e fechar posições pode demorar demais. No nosso exemplo, os volumes de negociação na BingX e na MEXC foram, respectivamente, 740 mil USDT e 469 USDT, o que está ok. Podemos começar a operar. Mas espere, o cliente percebeu baixa liquidez no lado de compra na BingX, o que significa que abrir posições será fácil, mas fechá-las pode ser problemático. Por quê? Porque devido à baixa demanda, as ordens de venda não são executadas imediatamente. Se a situação persistisse, eles transfeririam seus tokens para outra corretora. Após verificar a possibilidade de transferência, o cliente prosseguiu, comprou 5.000 AIC na BingX com ordens limitadas e abriu uma posição vendida na MEXC. Agora, voltando à questão da liquidez na BingX, os candles de volume na BingX mostraram que um robô de market making é ativado a cada 10 minutos, estabilizando o preço ao adicionar ordens. Graças a isso, o cliente pôde comprar os tokens rapidamente, mas para vender era necessário esperar o robô ser ativado novamente. Esperar até mesmo 5 minutos nesse caso seria inviável, então o cliente transferiu os tokens para a MEXC, onde o livro de ordens era mais favorável. Sempre verifique a rede e o endereço de transferência. Após a transferência, eles fecharam as posições em lotes de 1.000 tokens, fechando primeiro a posição vendida e depois vendendo a posição à vista. Como resultado, em apenas 20 minutos, o cliente obteve um lucro líquido de 10% ou 73 dólares. Apesar dos desafios com a BingX, o lucro valeu muito a pena. Sempre verifique o gráfico de negociação para evitar volume manipulado por bots. Agora, o segundo caso, uma estratégia de spot mais futuros com o token AO entre a Gate e a MEXC. Uma listagem recente sempre traz grandes spreads para traders de arbitragem alternativa. A MEXC tinha uma restrição, o máximo de 18 AO por posição. Nosso cliente foi esperto e usou duas contas na MEXC. Esse truque ajudou ele a ganhar mais? Vamos descobrir. Os saques estavam fechados na Gate, mas isso não afetou a operação. O cliente colocou duas ordens limitadas para comprar 36 AO e abriu duas posições vendidas de 18 AO cada na MEXC usando duas contas. Outro nível. Você teria pensado nisso? Depois de uma hora, os preços começaram a convergir. O cliente não esperou pela convergência total e fechou as posições. Fechou toda a posição spot na Gate em uma ordem e fechou as duas posições vendidas na MEXC. Graças à segunda conta, o cliente dobrou seu capital de giro. Lucro líquido, 17 dólares. A primeira conta rendeu 14% e a segunda negociação rendeu outros 16%. E agora o terceiro caso, uma estratégia de futuros mais futuros com o token Bananas 31 entre Gate e MEXC. O cliente colocou ordens limitadas, comprou 150 mil Bananas 31 na MEXC e abriu uma posição longa na Gate. Depois de esperar 30 minutos para convergir, eles fecharam ambas as posições. Uma negociação rápida e tranquila. Como resultado, lucro líquido de 4,4% ou 41 dólares. Agora, o caso número 4, uma estratégia spot mais futuros com o token DLC entre BingX e MEXC. E mais uma vez, arbitragem em uma listagem nova, mas cautela é fundamental. A volatilidade é alta nesta fase e os preços frequentemente convergem e divergem novamente. O principal desafio é reagir rápido o suficiente, o que torna este caso único. O cliente entrou na negociação 4 vezes em apenas 20 minutos. Na primeira entrada, usando ordens limitadas, o cliente comprou gradualmente 250 mil DLC no mercado à vista, na BingX, e abriu uma posição vendida de 500 mil DLC na MEXC.
Em questão de segundos, os preços começaram a convergir. O cliente conseguiu fechar as posições antes do alinhamento total, garantindo um lucro de 7,3 USDT. Alguns minutos depois, o spread de preços se alargou novamente. Segundo a entrada, o cliente fez um pedido de 250 mil DLC, mas apenas 107 mil foram atendidos. Momentos depois, os preços começaram a convergir. Ele vendeu rapidamente 107 mil DLC à vista e fechou com 250 mil DLC a descoberto. Lucro bloqueado, 18 USDT. E agora a terceira entrada, outro momento perfeito de arbitragem. O segredo é usar ordens de mercado, cruciais para altos volumes e movimentos bruscos de preços. O cliente compra 250 mil DLC tanto no spot quanto vendido a descoberto, depois vende no spot e no short. Lucro da terceira entrada, 2,7 USDT. Na operação final, o cliente repete o mesmo processo. Compra 250 mil DLC no spot e 125 mil DLC vendido a descoberto. Apenas alguns segundos depois, ele fecha ambas as posições. Lucro, $12,23. O resultado é $40,23 de lucro puro em apenas 20 minutos. Caso número 5, uma estratégia de futuros mais futuros com o token Siron entre a Gate e a Maxi. O cliente colocou ordens limitadas, abriu uma posição comprada na Gate com 16 mil Siren, abriu uma posição vendida na Max com 16 mil Siren e depois aumentou ambas as posições em 10 mil Siren em cada corretora. À medida que os preços convergiram, o cliente fechou as posições. Primeiro fechou a posição vendida e em seguida fechou a posição comprada. Para saídas mais rápidas, os traders podem usar a opção de seguir o preço, que ajusta automaticamente os preços das ordens às condições do mercado. Resultado: lucro líquido de $52 em apenas 15 minutos. E agora, o caso que todos estávamos esperando. Número 6, estratégia de spot mais futuros envolvendo dois tokens ao mesmo tempo, LAI e Mubaraka. Tanto faz. Tudo isso na única corretora Gate. O cliente colocou ordens limitadas e comprou 120 mil LAI na Gate, enquanto simultaneamente abria uma posição comprada. Tudo estava pronto e agora aguardávamos os preços se alinharem, mas o cliente não parou por aí. Ao mesmo tempo, ele entrou em outra operação com o token Mubaraka entre a BingX e a Max. Gerenciar duas operações de arbitragem é um desafio, mas com nosso serviço isso é absolutamente possível. O cliente abriu posições vendidas e à vista de 25 mil moedas cada. Depois, ele decidiu abrir outra posição vendida em sua segunda conta na Max, novamente para 25 mil moedas. No entanto, foi aqui que um erro aconteceu. Na segunda conta da Max, uma alavancagem de 20 vezes foi aplicada automaticamente e o cliente não percebeu de imediato. Qual o problema? A alta alavancagem aumentou significativamente o risco de liquidação e criou um desequilíbrio em suas posições. Felizmente, ele percebeu o erro rapidamente e reabriu as posições corretamente. Mas, em outros casos, uma distração dessas poderia levar a perdas sérias. Para reequilibrar suas posições, ele comprou mais 25 mil moedas no mercado à vista. Enquanto isso, os preços da LAI começaram a convergir. O cliente já havia preparado ordens limitadas para sair da operação. As ordens foram executadas em segundos, trazendo um lucro de $28. Mas e quanto a Mubaraka? Bem, é hora de garantir esses ganhos também. Ele foi fechando suas posições gradualmente, sem esperar pela convergência perfeita, para minimizar o risco de uma reversão de preço e garantir os lucros sem atrasos desnecessários. Ao operar em dois setups de arbitragem simultaneamente, o cliente conseguiu ganhar $28 com a LAI e impressionantes $46 com a Mubaraka, totalizando $74 de lucro puro. Esses casos são apenas uma pequena parte das oportunidades oferecidas pelo Arbitrage Scanner. Quer experimentar? Siga o link na descrição abaixo e comece hoje mesmo. Mas lembre-se, o sucesso na arbitragem depende da velocidade de tomada de decisão, precisão na execução e ferramentas de alta qualidade. O Arbitrage Scanner é o seu assistente confiável no mundo da arbitragem de criptomoedas. Nos vemos nos próximos vídeos.